Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortalezas. Pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser com o Fernandinho, né, para falar um pouco sobre a sua carreira, a sua vida no futebol e como foi o seu dia a dia, a sua infância e como foi a sua trajetória até os dias atuais. Eu quero agradecer por você que está aqui conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, de dar o seu like, tá? Porque o editor aqui está me cobrando, porque vocês não se inscrevem no canal, pessoal. Se inscrevam no canal, depois da vinheta vamos assistir o vídeo aí na íntegra aí sobre a entrevista do ex-jogador aí das categorias de base do time do Corinthians. Não perde tempo, joga pra área, olha a chance, olha o gol, bateu no zagueiro, Fernandinho para o Corinthians, pegou o rebote ali, você tá vendo, ó, 16 minutos, o Corinthians faz 1-0, Pascoal. Na semana passada foi o Fernandinho quem deu o passe para o Everton marcar o gol do Corinthians, por sinal, um lindo gol, e agora o Fernandinho tá chorando. Você vê ó, como é que são as coisas, você vê que mudou a questão de como você entra para o futebol, a dificuldade aumentou demais, porque você falou aqui no início que você era sócio, né? Você fazia parte do grupo de sócios do clube, e aí você te dava a oportunidade de você fazer uma peneira para você poder entrar. E daí você também passou para a gente aqui que você não passou no primeiro teste, como é que foi a sua primeira peneira? Como que se deu assim a primeira peneira assim, no futebol? A primeira peneira foi uma frustração, né? Imagina um garoto de 7 para 8 anos ali no Corinthians ali, querendo vestir a camisa do Corinthians, né? E era meninos nascidos em 79 e 80, né? E ali o professor, o treinador era o Cristal, né? Naquela época. E eu me lembro que eu não passei. Aí eu retornei ao interno, né? Meu pai teve que continuar pagando as mensalidades, né, do título. E eu lembro que no outro ano as coisas já foi totalmente diferentes, né? Eu voltei, fui artilheiro do campeonato interno, né? E os jogadores que se destacavam, eles trouxeram de novo, já seriam os meninos nascidos em 80 e 81. E aí, como diz aí na linguagem futebolística, né? Aí eu rebentei aquele dia lá e me chamaram para participar realmente do time do Corinthians, né? Eu lembro até hoje que naquele dia tava o Everton, né? O Everton que jogou no Corinthians, profissional, do Palmeiras, Borussia Dortmund. E eu lembro que passou ele, e aí outros garotos lá, e aí começaram a montar um time que foi um time muito vencedor. Bacana. Isso é importante quando você... Olha só, eu falo assim do futebol, da questão de fazer teste e tudo. Tive vários amigos que acabaram fazendo o teste no decorrer da vida, ali num tempo que era para fazer teste, né? E aí teve alguns que passaram, mas não tinham apoio, assim como você estava falando aqui, que a família foi muito importante na questão do apoio, na questão de incentivar, de continuar pagando o título lá para que você pudesse participar da escola ali, né, da formação da base ali. Sim. Isso é importante. Agora, você vê assim que naquele tempo, você está falando que tem uma diferença daquele tempo. Hoje, a gente vê muito falando sobre a questão de o cara, ele é formado muito mais para ganhar título do que para aprimorar a sua base, né? Como que você vê essa questão a diferença do seu tempo, que era um tempo que você priorizava a questão da formação ali, da base ali, de como chutar a bola, de como dominar, de como ter um bom domínio. Como que você vê essa diferença para hoje, você que acompanha assim mesmo de longe o futebol? Então, Paulo, nós temos um trabalho social, né, com o futebol, com os garotos. Então, pegando esse leque, esse gancho assim do projeto, com um futebol profissional, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, antigamente, eles tinham tempo, tinham paciência, né, de passar para nós, para os meninos.
hoje em dia eu vejo que os treinadores já não têm aquela paciência, já quer o jogador já praticamente formado, né? Antigamente um jogador de 14, 15 anos, né, se ele não chutasse, se ele fosse canhoto, ele poderia ir para um clube grande, seria trabalhado, lapidado, né? Hoje em dia, se você levar um menino de 15 anos, né, que por mais que ele tenha, você vê que ele tem um futuro, uma trajetória, mas se ele for um destro e ele não chutar com a perna esquerda, ele já praticamente não fica. Então, assim, hoje eu vejo assim, os treinadores já não têm tanta paciência como antes, né? Eles já querem um jogador já preparado, formado, né? Eles não querem formar. Então, para isso que tem hoje em dia as escolinhas, né? Que são pagas. Só que, e o garoto que não tem a condição de um pai pagar na escolinha, né? E aí? Então é onde que eu digo, o futebol brasileiro ele acabou perdendo muito disso, né? Os olheiros ir num campinho de terra e, enfim, hoje em dia, se o pai não tem condições de o filho estar dentro de uma escolinha, ele joga por ali, se não conhecer ninguém, quem que vai conhecer ele? Então, assim, voltando à sua pergunta, eu vejo assim, hoje em dia eles querem já pessoas formadas, preparadas, o garoto para agora, não para o amanhã, né? Tá uma coisa mais imediata, mais rápida. Sim. Então, quer dizer, acabam deixando de lado aquela parte de fundamentos, né? Que é primordial para que você possa seguir a carreira, né? Evoluindo, na verdade, né? Isso o treinador, ele não quer ter mais esse trabalho, né? De, por exemplo, pegar um menino, ele treinar um cabeceio para o menino cabecear corretamente, o menino pegar o menino, levar ele num paredão para ele bater, chutar, primorizar a perna esquerda ou a perna direita, não. Então ele já quer o quê? Que o menino ele chegue na mão dele e já chegue preparado. Então para isso hoje em dia tem as escolinhas, né? Para isso tem um trabalho feito por detrás disso daí, para quando chega aí nos grandes clubes, né? Ele já olha para não perder tempo, né? A gente vai, mais à frente a gente vai voltar a falar sobre o seu projeto para que você possa passar aqui para o pessoal que está assistindo, porque às vezes tem uma pessoa Legal. que quer ajudar e que pode ajudar, né? Porque se você está tirando um jovem ou uma criança que poderia estar na rua fazendo nada e você está ensinando aquilo que é primordial para que ela possa ter o respeito e tudo, a gente vai voltar nesse assunto depois para a gente poder continuar essa conversa, que é muito importante. Agora, veja bem, a gente falou da infância, né? Falou do primeiro teste. Olha só que legal, você passou, você fez o primeiro teste, você não passou, Sim. né? Aí você passou no segundo teste, você já passou e passou muito bem. E agora, deixa eu falar, você falou um pouco sobre a infância tudo. E a adolescência? Como que foi a adolescência, né? Você saiu da infância, foi para a adolescência no futebol. Como que foi essa chegada na adolescência como jogador de futebol? Então, foi uma coisa legal também, né? Tive a minha infância como criança, de ficar na rua, de brincar, de bolinha de gude. Só que aí depois foi se passando um tempo, quando eu passei ali, aí depois, quando eu passei, eles chamavam ali, antigamente, eu não sei usar mais esse termo, né? Eles chamavam de mamadeira, né? Que falava, depois tinha o chupetinha, que era uma categoria antes, depois era mirim, pré-mirim, os nomes que eles usavam antigamente, né? E conforme nós fomos passando por etapas, passando por categorias, né? E aí começou a vir os treinamentos de semana, né? Então eu lembro que eu com 12 anos, eu vim de Mogi para cá, né? Então eu treinava de terça e quinta, né? Eu tinha segunda, quarta e sexta, né? Então eu brincava com os amigos, mas toda terça e quinta eu tinha que vir lá de Mogi das Cruzes aqui para São Paulo para treinar, porque no sábado nós tinha jogo. Então eu treinava terça, quinta e no sábado era o jogo. Beleza. E aí você, quando fala da adolescência, aí você já está falando aqui que você continuou aquela questão da adolescência mesmo, jogar bolinha de gude na rua, jogar na rua também. E como que era na escola, assim, quando você chegou e quando você passou e você... Porque daí fica aquela euforia, né? Porque todo mundo quer saber, e aí, Fernandinho, como é que é jogar futebol? Como que era esse contato com os outros adolescentes?
Poxa, muito legal, Paulo. Eu lembro que na terceira série, né, foi quando eu já estava no Corinthians, aí a gente começa, o pessoal começa a saber, né, porque tinha um agasalho, então quando eu vinha do jogo de sábado com meu pai, chegava aproximadamente quase 3 horas da tarde, e eu morava de frente a uma pracinha que ficava lotada de crianças, né, jovens. E aí o pessoal me via com agasalho, né, e aí perguntou, e aí? Aí meu pai falou, não, tá jogando no Corinthians. E sempre as pessoas que ficavam ali conosco eram o pessoal que estudava, né, na minha sala, estudava tudo ali na escola. E aí teve o primeiro campeonato da escola. Pra quê? Aí, não, vamos fazer, Fernandinho, vamos jogar. E montamos o time da sala. Fomos campeões do primeiro campeonato, da terceira série. No ano seguinte, né, lembro até hoje, a professora Paulinha, né, uma japonesa, e aí ela ficou conosco novamente, não, vamos fazer, ela incentivava, sabe, aquela pessoa que gostava de incentivar as crianças, jovens, vamos fazer, vamos Fernandinho, vamos jogar. Fomos campeões de novo, da quarta série. E aí a gente acabou ficando meio que conhecido na escola, né, acaba ficando conhecido, é uma coisa natural, né, sem você querer forçar. Mas foi uma coisa naturalmente e foi uma coisa muito gostosa. Então, a gente está falando porque eu estava até comentando com um amigo, né, sobre a questão de socialização, né? Sim. Nós vivemos um país onde a paixão nacional é o futebol. Né? Você pode falar sobre o vôlei, que durante muito tempo, né, sim. Cresceu muito, basquete também, mas só que assim, o futebol é a melhor forma de você se socializar com outras pessoas. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa igreja, né, e eu não conhecia ninguém, então o pessoal, ô Paulo, vamos jogar futebol no sábado? Foi um sábado só, já conhecia todo mundo e pelo nome, porque assim, é uma forma de você, ou fulano, ou Fernando, ou Ed, ou Carlos, então assim, é uma forma de você se socializar. E aí, voltando a falar sobre futebol, eu falei aqui lá no início da entrevista, do bate-papo, eu falei assim, poxa, eu sempre fui muito ruim, né, jogando bola. E aí, eu lembro que eu trabalhei um tempo como professor do estado, e aí eu atravessava, porque eu moro em Itaquera, nós moramos em Itaquera, né, e eu saía de Itaquera para ir jogar bola na Zona Sul. E quando chegava lá, eu lembro que os professores falavam assim, quem que vai jogar? Eu falava assim, eu e o goleiro, e mais 3, né? Porque era futebol de salão. Era uma forma de você se impor, né? Sim. Porque eu falei assim, eu venho de tão longe, eu não vou ficar no banco. Vamos jogar, né? mas e quando você... a gente fala isso porque as pessoas, quando ela vai pro futebol, que nem você foi pro futebol, né? Você praticava um esporte popular no país. Você tinha, né, eu falo tinha porque era no tempo lá atrás, quando você jogava bola e era adolescente, você tinha influência na escola, né, conseguia trazer a galera com você, né, e aí você foi passando os anos, foi crescendo no futebol, e você lembra de alguma história assim bacana, assim, que você fala, poxa, isso aqui não posso deixar de passar para contar pra gente, assim, da infância, assim, no futebol? Cara, assim, uma coisa que sempre às vezes eu paro e fico pensando, né? Conto pros meus filhos, pra minha esposa. Um dia que ficou muito marcado, assim, na minha vida, eu lembro até hoje, foi o dia 1º de maio de 1992, né? Ainda morava em Mogi das Cruzes. E naquele dia seria a reinauguração da Fazendinha, né? A Fazendinha é o clube do Corinthians, né? E ali naquela reinauguração, nós iríamos fazer a abertura, né? E logo depois iria jogar os profissionais. E aí jogar o Neto, o Viola, o Ronaldo, contra o Master do próprio Corinthians. E tava lá Vicente Mateus, tava o presidente, tava o Fleury, que era o governador da época. Tava lotado, Gaviões da Fiel, tava lotado, Bandeirantes, tudo. E como nós fomos campeões, né, estaduais, e aí falaram, não, vocês vão fazer esse jogo, tá bom. E aí começou aquele jogo, né, e primeiro gol, eu acabei fazendo o primeiro gol, acabei dando um passe pro segundo gol,
E aí por ser, como eu já falei, baixa estatura, franzino, e aí a roupa era grande, né? E ficava uma saia. E eu vendo hoje em dia, até nos DVDs que meu pai passou lá, eu dou risada, meus filhos dão risada, e aí me apelidaram de Buiú, né? Por causa do Buiú da Praça é Nossa antigamente, lógico, não tem nada a ver, viu, gente? Mas eles me apelidaram de Buiú e aquele dia ficou marcado. Ficou marcado por quê? E aí eu fui conhecer o presidente, o Vicente Mateus, fui conhecer o governador, que era o Fleury, e teve um rapaz muito importante na nossa vida que se chama José Carlos, né? O filho dele jogava conosco, o Márcio, e ele nos levou até lá, que o presidente queria conhecer quem que era o Fernandinho, que apelido era de Buiú, e lá nós acabamos que meio que ganhando um apartamento para ficar mais próximo do Corinthians, né? Então meus pais, eles moravam de aluguel naquela época, era longe, e daquele dia mudou a nossa vida, né? Mudou a nossa história, porque depois de 1 ano e pouco, quase 2 anos, né? Nós conseguimos vir para Itaquera, né? Onde que fica o apartamento, e eu pude dar uma moradia, né? Para os meus pais. Então ali ficou marcado. E dali eu saí em jornal, dei entrevista, fui dar entrevista na Rádio Mogi. Então é uma coisa que me marcou minha infância, né? Eu tinha 12 anos. Olha que bacana, você vê, ó, a maior parte dos jogadores de futebol, vamos falar do futebol porque é o tema do nosso bate-papo aqui, Sim. O sonho dele, geralmente, dos jogadores é dar uma casa para a mãe, uma casa para o pai, né? E porque são de famílias humildes, de pessoas que muitas vezes não têm condições, e você vê que ele falou aqui, ele falou e ele frisou várias vezes da importância do pai dele pagando ali, é o título, né? É isso, pagava o título. Então, assim, você vê a importância, porque, assim, às vezes as pessoas, elas acham que quando você vê a carreira de um jogador de futebol, é só glamour, né? Então a gente fala assim, nossa, que bacana, tal, é mulher, é carro, é viagem, é status, mas a gente esquece de olhar que por trás desses jogadores aí, existem milhões e milhares de jogadores que muitas vezes não conseguem sobressair, né? E a gente conhece jogadores, assim, ele falou também sobre a questão do futebol, né, dos olheiros, que antigamente tinha muito olheiro, você tinha um futebol de várzea, né, no seu campo aí do seu bairro, o cara ia lá assistir, esse jogador tem potencial, vamos levar ele pro tal time, pro time X, pro time Y. Hoje ficou muito fechado, né, para a questão de empresários, né, então acaba tumultuando e queimando etapas, né, porque pessoas que poderiam se dar muito bem, poder ajudar outras pessoas e acabam, né? E é legal você ouvir uma história como essa, assim, que você vê a gratificação, como é gratificante você ver o futebol como meio de transformação social, né? E por que não falar cultural também, né? Porque a pessoa, quando ela vai ser jogadora e ela tem uma cabeça bacana, ela vai para uma região, ela estuda sobre a região, ela estuda sobre o país que ela vai jogar, ela estuda sobre a cultura do país. Então é muito importante porque você cresce também como ser humano, né? Você vê as dificuldades também. Ou você olha para aquilo e você lembra das dificuldades que você teve. Isso é importante. E assim, você falou de uma história que tenho certeza que você que está vendo aí, né, tá passando, às vezes passou ou lembrou de alguma coisa que você passou lá atrás.